Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e agora a gente vai falar sobre a Irani Celulose. Quem diria, né? Empresa nova no canal, né? Muita gente tinha me pedido aí um tempo atrás, embora eu tenho quase certeza que pediram mais pela sardinhagem, porque a cotação estava subindo e não por conta da empresa mesmo, né? Mas fazer o que? De vez em quando os nossos interesses se cruzam aí com as empresas sardinhescas. Vamos ver a Irani, empresa de celulose. A gente já conhece mais ou menos a Klabin e a Suzano. Mais a Klabin, né? A Klabin sempre teve vídeo no canal, tem vários. Suzano nem tanto, já não me interessa tanto. Mas a Irani eu achei bem legal, tá? Gostei dela. Ela é mais comparável com a Klabin mesmo, porque acaba que o principal business dela é a produção de embalagem, né? Tá aqui, ó, embalagem de papel. Então, claro, lembra muito mais a Klabin do que a Suzano. Então a gente vai fazer várias comparações, tem muita coisa que lembra, que é parecida, muita coisa que é diferente também. Então é uma boa para ajudar a situar, né, ajudar a entender um pouco mais como essa empresa funciona. Então, começando aqui, a apresentação é bem bonita, tá meio disperso os números aqui, vamos lá. 2021, e lá é, né? Mas vamos. 2021 foi um ano muito forte para a empresa, tá? Isso a gente já acompanhou com as outras, principalmente por conta de preço, tá? A gente vai ver ali na frente que o preço dos produtos deles, né, tá muito alto e, enfim, né? Eles comentam que a tendência é continuar com bastante demanda, né, com preços bons, mas você sempre tem que ter atenção nisso, né? Quando uma empresa está performando muito bem porque os preços estão nas alturas, né? Um dia volta. Né? Não se esqueça, nessas empresas cíclicas cujos produtos estão relacionados com ciclos do mercado, ciclos econômicos, isso pode acontecer. Então, cuidado com isso aqui, tá? Na análise dela. Mas, enfim, a receita cresceu 50%, principalmente em relação, devido a preço, aumento de preço, tá? Muito mais do que volume, a gente já vai ver. E aí vem só alavancando o resto, né? EBITDA, lucro líquido e tal. Mas, de novo, né? Eu faço esse alerta. Tem que considerar um pouco que elas estão vivendo um momento, assim, muito bom dos preços dos produtos. Isso, né? No longo prazo, embora no curto prazo a tendência até parece que é se manter, mas no longo prazo ninguém sabe. Você tem que gostar desse tipo de empresa, tanto no momento bom, de bonança, quanto nos momentos mais difíceis. Enfim, custo de dívida. Primeira diferença aqui que eu vou destacar também, fora de ordem aqui, mas a gente já fala disso para a Klabin, por exemplo, né? Ela trabalha com muito menos dívida, tá? É um endividamento relativamente não, né? É bem baixo, qualquer que seja a nossa parâmetro de comparação. Menos de uma vez dívida líquida e EBITDA é pouco para qualquer empresa, assim, tá muito bom. A gente já vai ver que eles têm projetos onde eles vão empregar um capex maior e o endividamento, né, eles esperam que chegue ali até uns duas vezes dívida líquida e EBITDA, o que ainda é bom, tá? Ainda é bem mais razoável que a Klabin, que lembra, né, como que a Klabin gera valor. Ela faz grandes projetos, grandes ciclos de investimento e tal, que ela gasta muito dinheiro quando ficar pronto, a empresa muda de patamar. É diferente a estratégia da Irani. Também tem, né, um pipeline de investimentos importante, mas é diferente. São gastos um pouco menores, ela roda com endividamento mais baixo. O que resta a gente descobrir é quão será o retorno, né, desses investimentos. Mas pelo que o pessoal comentou, parece bem interessante. O ROIC na empresa está muito bom, acima de 20%, claro, né? Está surfando nesse momento favorável. Enfim, aqui tem o quanto foi investido em CAPEX na plataforma Gaia, a gente fala disso logo mais. Buenos, entonces, vamos lá, receita, a gente já viu que aqui é trimestre, né? Trimestral, não faz muito sentido ver, mas também em comparação com um ano anterior, absurdamente maior, tudo, né? Lucro, EBITDA, qualquer métrica, eles estão acelerando esse ciclo atual de investimentos no momento, então, né, podem esperar para ver esses números aqui, ó, de dívida aumentarem, tá? Não se assustem. Você tem que entender como que a empresa funciona, qual que é o plano dela, né? Porque essa dívida, por exemplo, vai aumentar. Então tem muita gente, tenho certeza que os desavisados vão vir, a dívida tá aumentando, não sei o quê. Mas é óbvio, era o plano da empresa. Ela vai gastar bastante nos novos projetos, tá? Tá só começando. Enfim, tá só começando não, né? Já investiu bem. Mas enfim, vamos para os negócios. O que a Irani faz? Eu já dei uma dica,
falando que o principal produto deles são embalagens, tá? Embalagem de papelão. Embalagens. Mas ela lembra bastante a atuação da Klabin. Por quê? Além disso, ela tem floresta. Deixa eu ver se eu consigo fazer em ordem aqui. Não vou conseguir, tá? Ela tem florestas próprias, né? Lembra? Floresta, né? De onde vem madeira para produzir papel. E ela também tem uma produção de papel, tá? Então ela é relativamente verticalizada. Por que eu digo relativamente? Porque não é assim, ó, tudo que entrou aqui na floresta, pega toda a produção, transforma em papel, pega toda a produção, transforma em embalagem e vende embalagem no final. Não, não é assim também, tá? É um fluxo mais... ele é dinâmico, então... Tipo, ela tem floresta, não sei se ela vende madeira, não vi em lugar nenhum sobre isso, né? Como a Klabin vende. Mas, por exemplo, papel, para produzir papel, eles usam matéria-prima, né, que vem das florestas e as aparas de reciclagem. Então, ela trabalha como fonte de matéria-prima, né, papel para reciclagem. Aí, para embalagem, também, não é todo o papel que ela produz que vai para embalagem. Uma parte importante vai, outra parte eles vendem como papel. Então, assim, é um ciclo, né, tipo, é um funil, só que a todo momento tem entrada e saída. Só a floresta que eu não sei se eles vendem algo diretamente. Ah, eles têm outros produtos lá, as resinas e breu. Legal, faz tempo que eu não ouvia falar de breu. Que a gente já vê quando chegar lá, tá? Que é pequeno, mas enfim, tá aqui. Então ela é relativamente verticalizada, embora, né, não seja um fluxo único, tá? E o principal produto tá aqui, a embalagem. Lá no final da cadeia, onde ela consegue agregar um pouco mais de valor, tá? Enfim, em termos de receita, a gente vê, né, aquilo que a gente viu, né? A gente vê o que a gente viu, é bom. Mas a gente está vendo aquilo que nós vimos no slide anterior, tá? Um crescimento em relação a 2020, já o patamar de 2021 já parece que está mais estabelecido, né? Então, aqui em relação ao último trimestre, está bem flat. O que tem de interessante? Outra diferença dela para a Klabin, né? Receita de vinda de exportação é relativamente pequena, né? 15%, não é muito grande. Então, o principal alvo deles é mercado interno. Que mais? EBITDA com uma excelente margem, 32%, tá muito bom para esse tipo de negócio. Lucro líquido, tem uns não recorrentes no meio lá e tal. Essa empresa até que dá para olhar pelo lucro líquido. Porque lembra que eu já falei da Klabin? Klabin, impossível olhar o lucro líquido, né? É melhor acompanhar pelo EBITDA. Daqui dá para olhar pelo lucro líquido. Um dos motivos a gente vai ver mais adiante, tá? Enfim, aqui eles estão comentando sobre o setor como um todo, né, de embalagens sustentáveis, né, de papelão ondulado. Então, né, o mercado tá nesse mesmo patamar aí faz um tempo. Olha que legal, né, ver o quanto ela cresceu em relação ao quarto trimestre de 2020, já que aqui a gente está vendo volume e o volume não andou. Então, já nos dá uma dica, né, por como que a receita, né, subiu tanto, se o volume... Aqui é o volume do mercado, né, mas o volume dela também não aumentou muito. Né? Lógica, a dedução lógica que veio de preço, né? Lembra que eu escrevi lá no primeiro slide? Preço. É o preço que disparou. Tá? Os volumes continuam estáveis, né? Até um pouco mais, um pouco menos. Né? E aqui é o da Irani. Então, isso aqui é o mercado, tá? Né? Dado numa associação de mercado. Isso aqui é volume de vendas Irani de embalagens. Então aqui a gente vê mais ou menos a mesma coisa, né? Tá mais ou menos flat, caindo um pouquinho e tal. Não é aqui que tá a diferença, né? Tá levemente caindo os volumes e a receita a gente viu que explodiu para cima. Por quê? Tá aqui a resposta, né? Preço. Preço disparou. Então, de novo, fazendo um alerta, né? Ela tá num momento muito bom. Se você for ver os números dela, são muito redondos, mas que ela tá vivendo, assim, um momento muito especial, né? Tem que levar isso em consideração. Tá, preço médio, já em tonelada, e aqui em real por metro quadrado, né? Outra unidade. Não sei o quão relevante é, assim, a diferença na comparação, mas enfim. E agora a gente mudou de segmento. Agora nós estamos falando em papel para embalagens, ou seja, né? Papel. Então, aqui era embalagens, tá? Papelão. Que lembra, é o último produto do ciclo. E aqui é papel. Tá? É meio parecido o que está acontecendo. A gente vê vendas mais ou menos flat, um aumento de preço, não tão pronunciado, mas né, um aumento de preço. Enfim, aí tem segmentações, né? Flexível
é o papel que usa para fazer embalagem, tipo saco de supermercado, né? Aquele saco de pão e tal. E rígida é, né, que usa para fazer caixa mesmo, né? Enfim, não é muita diferença. No rígido aí subiu um pouco mais mesmo o preço. Que mais? Aparas, que são, né, aparas? Apara é a matéria-prima para produzir papel, certo? Então, lembra do papel reciclado que eles usam? Tá? A apara é esse, né, subproduto, o resto, o reciclado, né, que é coletado e ela usa como matéria-prima para fabricar papel, junto com, né, a parte da madeira da floresta dela. Eles falam como fibra virgem, acho que fibra virgem é o termo que eles usam. Né? Por que virgem, né? Porque ainda não foi transformado em papel. Eu acho que é isso aqui, tá? Se estiver errado, desculpe aí. Então ela usa ambas as matérias-primas, tá? Então tem um impacto aí do preço dessas aparas, que também tem a sua dinâmica lá, estava explicando, que tem um valor mínimo, que o catador lá precisa para funcionar e tudo mais. Mas eles também têm, né, umas florestas próprias para originar fibra virgem, também compram de fora, tudo mais. Enfim, o preço dessas aparas, né, ele deu uma caída. Então, num primeiro momento, né, aqui, no primeiro momento isso é bom, porque, né, amplia a tua margem, isso aqui é matéria-prima, caiu o preço da matéria-prima, melhora a margem, mas no segundo momento eles esperam uma redução do preço do papel, esse aqui que a gente viu subindo, né, falou, ó, como as duas coisas são bem relacionadas, como as aparas estão caindo, é provável que isso aqui vai cair também, né, mas ok, faz parte, né, o importante é manter a margem. Ok, então, entendido. Aparas é matéria-prima para papel, papel matéria-prima para papelão, para embalagem. Tem que ver. Bom, não falei das unidades, né? Eles têm algumas unidades em Santa Catarina, é a principal. Tá? Em Minas Gerais, que também fabrica. Nossa, agora deu branco. Não, fabrica só papel, tá? Em Minas Gerais fabrica só papel. Em Santa Catarina é o ciclo completo, tá? É esse processo, né? Fabrica papel, usa para fazer embalagem e tal. Eles têm uma em Indaiatuba, São Paulo, que agora eu já esqueci o que faz e tal. Mas o principal ativo deles está aqui, ó, Santa Catarina. E aquele lance lá do breu, das resinas, é no Rio Grande do Sul. Então, tem atuação aí nesses 4 estados, sendo que o principal está em Santa Catarina. É onde eles estão próximos das áreas florestais, é onde a fábrica consegue fazer o ciclo completo, tá? Enfim, aqui é a evolução de preço de aparas, né? Porque são mercados distintos, né? Submercados distintos, mas no final tudo mais ou menos parecido. É aquele movimento que a gente viu, né? De queda um pouquinho no preço das aparas. Primeiro momento, né? Abre uma certa margem. No segundo momento, o preço dos papéis vai cair, né? Dos papéis é bom, mas o preço do papel vai cair também, vai segurar. Enfim, resinas sustentáveis, esse é aquilo que eu falei. Interessante, curioso. Então eles fazem breu, tá? E terebintina, eu não sabia que água rasa era terebintina, não sabia de verdade. Muito menos que fabricava destilando resina de pinheiro, não fazia a menor ideia disso. Tá? E breu é uma gosma lá, que eu também achava vinho de petróleo isso aí. Mas enfim, os caras produzem a partir de umas fazendas de pinos que eles têm no Rio Grande do Sul, tá? Isso aqui é uns 10% do negócio, mais ou menos. Então, não é tão relevante assim, mas, né, tá só crescendo o preço, né, da terebintina, do breu, o volume de vendas meio tumultuado, mas o resultado tá forte, né? Agora representa pouco para a empresa. Só para contextualizar, papel para vocês é uns para contextualizar para vocês, né? Papel uns 40 e alguma coisa, um pouco abaixo de 40, a embalagem é um pouco acima de 50%, né? Aqui um pouco acima de 50, aqui um pouco abaixo de 40 e aqui mais ou menos uns 10, né? Fecha 100% da receita. Enfim, continuando com os números, isso aqui a gente já viu, receita disparou, né? Ano contra ano, o EBITDA também cresceu mais ainda, né? Deu uma alavancada operacional, margem EBITDA recorde da empresa. Que mais? Falando de embalagem, tem que sempre prestar atenção no que eles estão falando. Falando de embalagem, a gente viu que o volume não andou muito, mas o preço disparou, ou seja, né, puxou muito a receita. Papel mais ou menos igual, né? Até caiu um pouquinho o volume e os preços subiram bastante também. Outro detalhe aqui, ó, a gente vê, enfim, isso aqui flexível, rígido, como é que era? Meio confuso, né? Essas cores. Eu confundi um pouquinho aqui.
Mas o que esse gráfico mostra? Que em 2020, houve uma certa... teve um problema na cadeia lá, uma certa disrupção lá na cadeia de coleta. Não disrupção, né? É simples de entender, né? Porque essas aparas de papel, né? É papel reciclado. Então, tipo, com menor circulação, né? Acabou diminuindo o volume. Então, eles acabaram produzindo um pouco mais de... eles acabaram, né, direcionando um pouco mais para essa produção de papel. E à medida que isso aqui foi retornando, eles pegaram o papel e jogaram para a produção de embalagem, tá? Então, é aquilo que eu falei, tipo, é um fluxo único, mas ele não é tudo que entra, sai lá no final, né? Então, no momento que estava meio difícil aqui, os caras venderam papel, né? Que as aparas subiram, lembra que eu falei? Apara e papel tem uma correlação. Então, as aparas, o preço subiu por causa do mercado. Eles passaram a vender mais papel e não transformar em embalagem. Agora eles estão, né, voltando mais para o normal de direcionar, né, um volume maior de papel para a produção de embalagem, onde eles conseguem agregar mais valor. Enfim, aqui das resinas, então a gente viu lá, né, que subiu um pouquinho o volume, subiu o preço. As resinas estão fortes o resultado. Embora ainda seja pouco, né? Aqui não diz aqui, mas é pouco. Enfim, dívida, né? Aqui eu já comentei que aqui tem diferença importante para a Klabin. Ela roda com dívidas bem menores, né? Ela é menos, vamos dizer assim, agressiva nos investimentos, ou seja, ela faz projetos mais pé no chão, vamos dizer assim. Tá, os projetos da Klabin são mega projetos, vai muita grana, vai muita dívida, demora, mas claro, né? Uma hora termina. Aqui tem uns slides lá do Gaia, é algo menor um pouco assim, né? Então você não tem esse problema, você gasta menos dinheiro, tá? Claro, a gente vai ter que ver ainda o potencial lá na frente que isso vai trazer para a empresa, mas pelo que eles estão falando, esperando, é bem interessante. Aqui a gente vê um ciclo de investimento, tipo os da Klabin lá, né? Investiu, gastou, o endividamento aumentou, quando começou a entrar o resultado, diminui o endividamento. É perfeito, né? É a mesma estratégia macro da Klabin de gerar valor, mas é com um volume, uma intensidade menor, vamos dizer assim. Outra diferença importante, dívida em moeda nacional, né? Isso aqui eu achei curioso, porque embora eles vendam a maior parte da produção no mercado interno, isso é verdade, mas o preço dos produtos tá atrelado um pouco ao câmbio, né, o dólar. Então, curioso, né? Talvez nem tanto, né? Talvez o mercado dela de embalagem não seja tanto, mas interessante. A moeda deles é nacional. Isso simplifica um pouco pra gente na análise, né? Porque um dos motivos do lucro líquido da Klabin ser aquele caos é porque a dívida é moeda estrangeira, a maior parte. Então, tem tudo, tem hedge accounting, tem marcação no mercado, tem derivativo, né? Aí vira uma bagunça. Aqui, dívida basicamente moeda nacional, tá? É uma empresa mais, nesse ponto assim, né, mais simples, tá? Tem menos dívida, a dívida não tem muito estresse, ela é alongada, né? Um custo ok, compatível. Então, não tem muito com o investidor se preocupar. Isso aqui é muito legal, mostra o crescimento de rentabilidade da empresa, né? A diferença entre ROIC e custo da dívida, né? Depois dos impostos. Ou seja, né? Isso aqui a gente vê muito nas locadoras, que faz toda a diferença. Mas, enfim, né? Como é uma empresa de ciclos de investimento, né? Dá para usar essa analogia também. E olha como a empresa abriu margem, né? Abriu bastante margem. E eles deram, para quem tiver tempo de assistir o call, depois o call muito bom, tá? Muito bem feito, muito bem apresentado. Os caras estão bem otimistas para isso aqui continuar crescendo à medida que os investimentos, né, começam a entrar o resultado, tá? Vamos ver, a se esperar. Mas só isso aqui já é muito bom. Esse resultado que eles já entregaram é muito, muito forte. Enfim, investimentos. Então dá para perceber, né? Eu já falei várias vezes isso aqui, que a forma com que essas empresas geram valor ao longo do tempo, no longo prazo, que é o que nos interessa, é com investimentos para ampliar a capacidade de produção, para modernizar, para tornar mais eficiente, para escalonar, esse tipo de coisa. Mas é basicamente produção, né? Porque, enfim, aqui eu falei isso um pouco no vídeo que foi ontem, né, da Randon. Tá, é diferente você tá brigando no mercado por market share com outras empresas, faz marketing aqui, faz ali, posicionamento dessas empresas, cara. Essas empresas vendem o que elas produzem. Então,
é mais uma questão, o foco da empresa, né, em ser boa, em gerar valor, vai estar no processo industrial ali, de ser mais eficiente, de ter mais volume, de ter mais escala, enfim, né, conforme for a questão. Então, é isso que eles fazem, é isso que a Klabin faz, que eu estou usando de exemplo aqui para comparar o tempo inteiro. Então, o ciclo atual, né, eles lançaram a plataforma Gaia, eu até estranhei o termo plataforma Gaia, mas é um plano de longo prazo de investimentos. Então, tem um primeiro ciclo que, salvo engano, é 2020 a 2023, portanto, né, o que nós estamos vivendo, que eles têm 5 iniciativas, tá? Essas 3 aqui são as mais importantes, que estão em andamento. Essa aqui, eles deram um peso lá, é tipo uns 60%, essa é 30%, e essa representa 10%. Então aqui eles vão criar uma unidade para recuperar produtos químicos e tal, reciclar, gerar energia, um negócio bem ambicioso. Essa aqui vai expandir a capacidade lá da fábrica de embalagem de Santa Catarina, e essa vai reformar uma máquina, né, que produz lá o papel, por isso que é 10% menos, né? E essas aqui são coisas mais pontuais também, que inclusive vão ficar um pouquinho mais para o final desse ciclo, tá? Então, isso aqui não está englobado aqui, ó, que a gente viu. Então, isso foi um ciclo anterior, tá? De investimento, que a empresa foi lá, tomou dívida, investiu, né? Entrou o resultado, desalavancou, beleza. Né? Agora é o outro, né? Aqui ela já começou outro, na verdade. A dívida tá baixa, mas essa dívida líquida vai subir, né? Eles falaram alguma coisa como 2 vezes, assim, é o target deles. Outra diferença para Klabin. Klabin, 2 vezes dívida líquida e EBITDA para eles é mínimo, né? Acho que eles nunca tiveram dívida tão baixa. Tiveram já, mas, enfim, é muito baixo. Tá? Então, a empresa mais pé no chão no investimento. Cadê? Enfim, então aqui tem os valores investidos. Então, note como, né, são projetos menores, tá? Esse Puma 2, acho que era 9 bi de CAPEX da Klabin aqui, 800 milhões, né? 10 vezes menor. Tudo bem, a Irani é muito menor que a Klabin, isso é verdade, tá? Mas, enfim, é um CAPEX que cabe mais, né, no que a empresa está gerando. Cadê o EBITDA dela? Tem uns 500 milhões no ano. Aqui, né? Mais ou menos 500 milhões. Né? 800 milhões não é nenhum absurdo, né? Enfim, é um pouquinho mais de uma vez o EBITDA de investimento. Que bruto, líquido, é um pouquinho menos. Está atrás de mim aqui, mas 700 e poucos milhões. Mas, enfim. Então, aquilo que eu falei, né? Essa política deles de crescer com investimentos é igual, só que é uma intensidade muito menor. Isso se reflete um endividamento mais baixo e tal. E vamos ver o quanto agrega no futuro. Isso a gente tem que acompanhar ainda, tá? Então tem aqui o quanto está estimado, aquilo que eu falei, né? Esse é o principal projeto, esse é o segundo, esse é o terceiro, e aqui são mais pontuais. Enfim, então aqui é o que eles já fizeram de investimento, né? Vamos ver até o final do ano, né? Acumulado, não faz sentido ver só o do quarto tri, né? Então já foi gasto até um CAPEX razoável, né? 300 milhões mais ou menos. Tem calculado atrás de mim, eu tô com preguiça de olhar aqui, 305 milhões. Ou seja, dos 800, né, já foi 300. E a dívida continua ali bem sussa, né? Então, com certeza vai ser muito menos traumático esse ciclo de investimentos do que o que a gente enxerga nas outras empresas. Tanto que, enfim, se esse ano vier com resultado, né, mais ou menos nos níveis do ano passado, né, que é a expectativa deles, enfim, né, vai gerar mais que o suficiente caixa para terminar o investimento, tá? Então, nem daria para se preocupar tanto com aquele aumento de alavancagem. Então, né, é um projeto bem mais pé no chão, né? Não tem nem o que falar. Então, aqui tem um cronograma, eles falaram que está tudo dentro do orçamento e, em geral, um pouquinho antecipado o cronograma. Né? Então, esse aqui deve terminar um pouquinho antes, esse acho que também um pouquinho antes. Enfim, esse que é o mais importante, ainda tem bastante coisa para fazer, mas também está no prazo, está no orçamento, que é algo fundamental para esse tipo de investimento grande, né? Porque se você estoura o orçamento ou demora muito, a tua taxa de retorno vai pro buraco. Eles comentaram alguma coisa de TIR entre uns 15% e 20%, mas aí o cara logo depois falou que isso era com as premissas que tinha na época, antes de 2020, com outro preço de produto, né? Então, agora é diferente, tá? Mas, de qualquer forma, são projetos rentáveis, né? Tudo indica que vai ter um retorno bom para a empresa. Enfim, então, que mais? Aqui o andamento dos projetos. Não? Então, esse aqui é o que vai entrar mais rápido e tal. Esse outro mais complexo está andando ainda.
E depois de 2023, não lembro qual que são as datas lá, acho que é de 24 em diante. Tem 3 ciclos, tá? Tem 24 até, sei lá, 27, não lembro agora. E o último até 2030, tá? O terceiro ciclo termina em 2030. Aí vai ter mais novos planos, novas intervenções para aquilo que a gente falou, aumentar a capacidade, otimizar algumas coisas, enfim, tudo isso aí. Tipo, eles, bastante coisa assim, ó, ESG, né, tratamento de efluentes, aqui no outro tinha recuperação de químicos e tal, né. É economicamente bom, mas claro, né, também é bom no sentido ESG. Então tem aqui, ó, tá, esse outro segundo ciclo é um ciclo menorzinho, é verdade, eu tinha esquecido isso aqui. Tá? Esse aqui, nem sei se é esse de longo prazo aqui, mas é um outro ciclo menorzinho que eles vão executar, 90 milhões é investimento baixo. Ditado branco, empresa nova, tem muita coisa nova para aprender. Tá aqui o cronograma também. Não é daquele ciclo de 2024 em diante, tá? Desculpa aí. Isso aqui é outro ciclo de investimento que eles comentaram que eles estão na fase de planejamento já. Eles já estão pensando, né, nas intervenções que eles vão fazer, né, lá de 2024 em diante, assim que terminar todas essas que a gente viu, né, até a 9, Gaia 9, tá? Então não é aquilo que eu desenhei nesse slide aqui, tá? Esse segundo ciclo ainda é do ciclo de 2020 a 2023. Então esquece aqui. Tá, como é que tá o andamento? Estamos até bem caminhado. Tá, com alguma coisa SG, não sei o que, diversidade, recompra de ações, importante, né? Os caras estão lá recomprando. Tá? Enfim, destaques, prêmios, a equipe e tudo mais. Assim, gostei da empresa, achei bem interessante. Claro, ela tá vivendo um momento, né, muito forte, então não dá para ficar deslumbrado com os preços atuais que a gente tá vendo, né? Falei isso a apresentação inteira, mas, né, não tem como negar. Nesse momento tá apresentando resultados muito bons, tem uma margem boa, tem um ROIC bom, uma rentabilidade boa, estrutura de capital dela para o setor, né, é excepcional. Né, super tranquila a dívida, tem projeto de crescimento aí no horizonte, né, a princípio, né, parece que todo esse processo deles, assim, parece que tem, assim, uma certa vantagem competitiva em termos de custo, de escala, né, ainda não é claro, é uma empresa recente, mas tem toda a cara que sim. Então, né, muito bom os números da Irani, né, empresa menor, tem um share, eles falaram 5% do mercado de papel no Brasil, é pouco. Mas eles são um terceiro player de embalagem, ou seja, né? A Klabin deve dominar quase tudo, né? E o resto é um monte de nanico. Então tem espaço para crescer. É um mercado, né? Eu gosto mais da Klabin do que a Suzano por causa disso, né? Dessa verticalização, dessa remanejamento, usar assim, né? um produto na linha do outro. Ela tem isso também. Eu gostei bastante, tá? Achei bem legal. Mas claro, né, tem que acompanhar aí o desenvolvimento, principalmente daquele projeto. Você vê metade dos slides da apresentação são para mostrar, né, os investimentos que eles vão ter. Então a empresa já está te ajudando, né, tá dando a dica de que isso aqui, né, é um dos pontos mais importantes dela, que você tem que acompanhar. E ver como ela se comporta em relação a preços, né? Se os preços se mantiverem, claro, né, deve continuar bom. Mas, enfim, numa eventual queda dos preços, né, como que a empresa reage. Lembrando, esse tipo de empresa você tem que gostar de comprar tanto na hora boa, que é agora, quanto na hora ruim. Ela tem que se segurar, tem que se reinventar, tem que investir bem, tá? Mas é isso, eu gostei. Foi uma grata surpresa, valeu a pena ter gasto meu tempo aí para estudar. Não é tempo gasto, né? É tempo investido, porque é uma empresa bem interessante. Por exemplo, assim, olhando por cima, tem uma carinha bem melhor, né, que as outras do setor. Claro, a gente precisa ver um pouco mais de detalhe, acompanhar um pouco mais de tempo, mas que tem uma cara melhor isso aqui, e com certeza tem. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Deixou o vídeo da Irani, primeiro vídeo da empresa no canal. Grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!